Saudação, torcedores do Denver Broncos, começando mais um Conhecendo aí, jogadores da Free Agency. E desde que a gente começou a divisão aí de quem ia pegar qual jogador para conversar, né, para falar sobre ele, eu me interessei aí pelo Talanoa Hufanga. O André já falou, você quer pegar aí o seu menino, porque é minha contratação favorita aí da Free Agency, e eu vou falar um pouco mais sobre por que isso. Mas antes disso, você aí, torcedor do Denver Broncos, que ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou o seu like nesse vídeo, ainda não deixou seu comentário, por favor, ajude a gente aí. Não custa nada aí você se inscrever no canal, de preferência ativando o sininho aí para receber as notificações de quando chega vídeo novo, né? E é claro, deixar o seu like aí rapidinho, vai lá, vira o celular aí, coloca o joinha para cima. E comentário aí, qualquer coisa que você queira falar aí, o que você achou da contratação do Talanoa Hufanga. Não foi uma contratação tão, vamos dizer assim, que todo mundo gostou, né? Tão unânime, mas é um jogador aí bem interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Tem seus riscos? Tem, mas tem suas possibilidades também. E é lógico, siga a gente nas redes sociais. Sempre Mile High Brasil, procure aí em qualquer rede social, a gente está, pelo menos as principais, né? Tem tanta rede social por aí. E é claro, o calendário de postagens aí. Na verdade, isso daqui tá. Vou até tirar, porque isso aqui é mais para temporada. Agora a gente está na off-season, então a gente está seguindo outro calendário aí, mais espaçado os vídeos, né? Mas sempre que tem alguma coisa importante, o Thiago Portugal traz as notícias aí no News. A gente está trazendo os conhecendos aí. Esse é o terceiro vídeo de conhecendo. A gente já tem o do Evan Ingram e o do Dre Greenlaw, né? O nosso tight end, nosso linebacker. E agora a gente completa aí, pelo menos essa primeira parte da Free Agency, com o Talanoa Hufanga, que é o safety aí que chega para integrar o elenco do Denver Broncos e para assumir a titularidade aí ao lado do Brandon Jones, né? Falar um pouco mais sobre ele. O Talanoa Hufanga, vindo do San Francisco 49ers, ele nasceu no estado de Oregon, na cidade de Corvallis, em 1º de fevereiro de 2000, aí, para quem gosta de se sentir mais velho aí, ver um jogador nascido em 1º de fevereiro de 2000, já tá aí no seu segundo contrato, é bem engraçado. Prefiro não comentar, mas tudo bem. E ele estudou na Crescent Valley High School, e ali ele brilhou realmente como um dos principais prospectos aí para o futuro, principais recrutas aí para o futuro. Ele jogou como safety, que é a posição dele atual, né? Mas ele também atuou como wide receiver e quarterback do time. Então ele era um jogador bem versátil, e ele foi eleito aí em 2017 o jogador nacional polinésio do ano no ensino médio. Então, se eu não me engano, na verdade, acho que foi esse prêmio aí que foi dividido com o Zach Wilson, que, para quem não sabe, também tem origem polinésia, né? O Talanoa Hufanga tem origem tonganesa, a família dele vem de lá, e ele mantém esses laços aí com essa herança dele, e mantém isso forte aí na vida dele. E ele cresceu no Oregon, né? E ele cresceu numa fazenda, né? Uma região muito, muito rural ali dos Estados Unidos, e ali eles criavam animais, ele e a família dele, incluindo cabras, vacas, galinhas, e ele ajudava aí a família dele, e ele atribui a ética de trabalho dele a esse começo de vida aí no começo de vida mesmo na fazenda.
E só mais algumas curiosidades, ele é parente de 2 jogadores da NFL. Curiosamente, 2 jogadores que atuam na nossa divisão, o Marlon e o Tuipolotu. A galera aí vai saber mais o Tuli, né, que é jogador do Chargers, que foi draftado na 2ª rodada, se eu não me engano, do ano passado, algo assim. E o Marlon acabou de renovar com o Chiefs alguns dias atrás, então 3 jogadores aí, ele é primo desses 2 jogadores, que são irmãos, né? E agora 3 familiares aí atuando dentro da divisão, ele vai enfrentar aí os primos dele 2 vezes por ano. E é um jogador que chegou em USC de forma bem interessante aí, se a gente for ver aí o histórico da carreira, né? Ele era o recruta 5 estrelas, ele era considerado aí tanto pelas plataformas Scout quanto 247, né, que são 2 das principais, aí, como o atleta número 1 do país. Então, ele chegou em USC sendo muito recrutado por outras universidades. Ele, escolhendo o USC, ele recusou ofertas de universidades como de Michigan, Nebraska, Oregon, UCLA, Utah, Alabama, Notre Dame, Oregon State e Washington. Então, para citar algumas aí, tem várias outras também que ofertaram ele como uma bolsa de estudos, e várias outras também que recrutaram ele bem forte. Essas aí são algumas das finalistas, né? Não são todas finalistas, mas das escolhas dele, né? Quando ele foi escolher para onde ele ia ir. E tem grandes universidades aí no meio, alguns dos grandes nomes aí, grandes programas aí do college football estavam interessados no Talanoa Hufanga, vindo do high school como o atleta número 1 do país. E essa versatilidade dele, tanto atuando na defesa, provavelmente aí ele jogava como safety, mas provavelmente atuando de diversas formas, quanto também mostrando aí seu valor no ataque, né? E ele era destacado pela habilidade atlética e instintos defensivos. E ele era um dos principais safeties da classe aí, para quem estava procurando um grande safety aí para o college. E uma curiosidade é que ele nasceu em Oregon, né? E como eu já falei aqui, tinha Oregon e Oregon State aí na lista, né? Oregon State, inclusive, nem entrou entre as finalistas e era a mais próxima dele. Ele falou que cresceu torcendo por Oregon State, mas ele sentiu que ele precisava... não queria continuar ali onde ele morava e queria se aventurar para fora da sua região. E Oregon também, um grande programa, ofertou para ele, mas ele preferiu ir para a Califórnia e atuar em USC e jogar na Pac-12, né, a afinada Pac-12, que é a conferência aí que ele atuou. Na verdade, se ele jogasse por Oregon também atuaria na Pac-12, né, mas enfim. Ali na USC ele jogou 3 anos, entre 2018 e 2020, e teve seu destaque aí, mas algo que a gente vai comentar bastante aí sobre o Talanoa Hufanga seu problema com lesões. Desculpa aí, galera, espirrinho aí de leve. Quem tá aí assistindo o vídeo agora, coloca saúde aí no comentário pra mim. Coloca aí, manda um saúde, Ana. E ele recebeu diversos prêmios aí, principalmente no seu último ano. Ele teve um breakout year aí. Só que o azar do Talanoa Hufanga foi que o breakout year dele foi 2020. 2020, você foi olhar aí as estatísticas dele, você vai falar, nossa, ele jogou só 6 jogos. Deve ter lesionado de novo, mas não, ele ano de Covid, né? As lesões dele no college aconteceram na temporada de freshman, né? Primeiro ano dele, e logo na temporada seguinte, antes de começar a temporada, ele sofreu duas
fraturas na clavícula. Ele primeiro jogando na temporada mesmo, ele encurtou a temporada dele de freshman, essa lesão, e ele jogou apenas 8 jogos. Mesmo assim, grande destaque aí como freshman. Ele teve 51 tackles totais, 4 tackles para perda de jarda, e 4 passes desviados nessa primeira temporada dele. E foi um jogador de destaque, mas acabou sendo encurtado aí o primeiro ano dele com essa fratura na clavícula. E quando ele estava treinando para a temporada seguinte, ele fraturou de novo a clavícula. Eu não consegui encontrar informação se foi no mesmo lado ou no outro lado, mas ele sofreu essa outra fratura, mas isso não impactou aí, pelo menos não em questão de perda de jogos aí na temporada dele. Ele jogou como segundanista aí 10 jogos e teve 90 tackles combinados, 8 tackles para perda de jarda, 3 sacks e meio e 3 passes desviados. Foi uma temporada aí muito boa do Talanoa Hufanga, e chegando aí como terceiranista aí para ir pro ele se declarou logo depois, né? Poderia ter ficado mais um ano no college. Na verdade, poderia ter ficado mais anos no college, porque a questão da Covid deu mais tempo de elegibilidade. Mas ele optou por ir para a NFL, mas antes disso ele teve uma temporada aí de só 6 jogos, né? Como eu mencionei, a temporada da Covid. 40 tackles totais. Não, desculpa, 40 tackles solo, 62 totais. 3 sacks, 4 interceptações, aí foi o grande destaque. Ele não tinha tido nenhuma interceptação na carreira ainda, teve 4 como junior aí, e um passe desviado, e isso tudo em apenas 6 jogos. Então uma baita produção aí do Talanoa Hufanga no seu último ano no college, mas mesmo assim ele só foi escolhido na 5ª rodada, né? Ele não... Vou falar agora um pouco mais sobre ele no college. No college não, na preparação aí pro draft. Uma curiosidade aí, mais uma, o Talanoa Hufanga treinou com ninguém menos que Troy Polamalu para ir pro draft da NFL. Ele, em vez de ir para tática tradicional, que é contratar aqueles gurus aí de draft e seguir aí uma rotina focada, provavelmente isso atrapalhou um pouco, talvez, ele aí no processo dele de conseguir ser draftado, porque ele teve números não tão bons aí. Tá caindo tudo aqui, galera. Caiu a luz aqui, mas já tô arrumando. Ele teve números não tão bons aí no Pro Day, né? Na verdade, ele não participou do Combine, não correu nem nada do tipo. E ele focou aí em trabalhar com o Troy Polamalu, uma lenda aí que inclusive é muito parecido com ele, em questão tanto de estilo de jogo, aí um safety mais porradeiro, né? Mas fora a cabeleira aí, que é bem parecida, o estilo de jogo é bem parecido realmente. Jogadores que atuam muito bem no box. Então é bem interessante, é lógico, para Polamalu aí, um Hall da Fama, um jogador lendário aí, mas o Talanoa Hufanga aí, se não fossem as lesões, se ele continuar a carreira dele sem lesões, ele pode muito bem ser um dos grandes safeties aí da atualidade. Mas eu tô me adiantando aqui. E ele treinou com o Troy Polamalu pro draft. Ele falou que foi muito legal, principalmente a parte mental dele. Ele treinou muito isso com o Troy Polamalu, e também questões de flexibilidade. O foco foi mais nisso do que em treinamentos de força e velocidade. Então é possível que isso tenha atrapalhado ele um pouco pro draft, mas ajudou ele para a NFL, né? Então bom pro 49ers aí, que acabou draftando ele.
eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu quero trazer sobre a questão dele no draft. Ele foi draftado na 5ª rodada, como eu já comentei, escolha 180. E para quem gosta de sofrer aí olhando drafts passados e jogadores que foram escolhidos depois dos nossos, e em 2021, que foi o draft dele, não sei se vocês lembram, mas o Broncos draftou 2 safeties na 5ª rodada, que foi onde o Talanoa Hufanga acabou saindo. O Talanoa Hufanga saiu lá no finalzinho da rodada, numa das escolhas compensatórias, né? E o Broncos escolheu à frente dele tanto o Caden Stearns quanto o Jamar Johnson, né? 2 safeties aí que não estão mais no time, né? O Jamar Johnson sobreviveu muito pouco. Ele foi escolhido na escolha 164 e um pouco antes o Caden Stearns foi escolhido na 152. E lá na 180 estava o Talanoa Hufanga, que caiu principalmente por lesões, mas não só por isso. O histórico de lesões dele, que ainda é um problema, provavelmente ele não foi o safety aí mais caro da NFL, por causa, apesar de o contrato dele ter sido substancial, né, não é um contratinho qualquer, mas ele não é um dos jogadores mais bem pagos aí da liga, porque ele tem esse histórico de lesões, e isso data do college, não é uma coisa nova, principalmente acho que pelo estilo de jogo dele, mas além disso, também foi bastante questionado a questão do atleticismo dele, apesar de ele ser um jogador bem, bem atlético, bem gosta de dar pancada. Ele não foi tão bem no 40-yard dash, né? Ele correu na base de 4,6 segundos, quando os melhores safeties aí correm bem abaixo disso. Isso gerou dúvida em questão dele conseguir cobrir grandes áreas do campo na NFL, e também mostraram limitações aí na época do college, ele como prospecto, né, em cobertura de passe, especialmente contra recebedores mais rápidos, e ele era visto aí como um talento interessante, mas questões físicas e questões de desempenho não tão bom aí no pré-draft fizeram ele cair para a 5ª rodada, e o San Francisco 49ers agradeceu aí escolhendo ele na 5ª rodada, se tornou um dos grandes nomes aí dessa defesa deles, e foi muito rápido aí a ascensão dele em São Francisco. Ele rapidamente se tornou uma peça fundamental na defesa, e no 2º ano dele ele já foi eleito First Team All-Pro, né? Um All-Pro aí do primeiro time, considerado aí então um dos melhores safeties da liga naquele ano, e foi selecionado para o Pro Bowl quando ele teve 97 tackles e 4 interceptações na temporada. E aí vem de novo as lesões, ele teve problemas tanto em 2022 quanto em 2023, não, tanto em 2023 quanto em 2024, perdão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em 2023, então atuou apenas em 10 jogos. Antes disso ele estava aí com 3 interceptações já na temporada, em 10 jogos, 3 passes desviados e 52 tackles totais, além de 1 tackle para perda de jardas. Então, um jogador aí que estava tendo uma boa temporada e aí rompeu o ligamento do joelho, e aí voltou no ano seguinte, e no ano seguinte ele jogou em apenas, mais conhecido como o ano passado, jogou em apenas 7 jogos, dessa vez com um problema no pulso. Ele sofreu uma lesão no pulso aí que encurtou a temporada dele. Então, um jogador que realmente não dá para eliminar, não dá para você falar assim, nossa, é um
não importam aí as lesões. Realmente, lesão é o problema dele. E é algo que a gente vai sempre se preocupar com ele em Denver, é torcer para ele ter ajuda aí dos técnicos da nossa staff aí para se manter saudável. Principalmente por causa do estilo de jogo dele. Ele é muito agressivo em campo, algo que faz ele ser um dos jogadores mais interessantes de assistir. Eu adoro ver o Talanoa Hufanga jogar. Mas ele tem esse problema aí. E, como eu disse, atuou aí 4 anos em São Francisco, terminou o contrato de calouro dele. Ele assina com o Denver Broncos. Ele encerrou, só para completar, ele encerrou a carreira dele em São Francisco com 49 jogos, sendo 37 como titular. Ele foi titular em todos os jogos dele entre 2022 e 2024, só na temporada dele de calouro, que ele foi titular só em 3 jogos. Ele tem 7 interceptações na carreira, ele tem 14 passes desviados, 2 fumbles forçados, 219 tackles combinados, 9 para perda de jardas. Então, um jogador aí muito produtivo aí nos jogos em que ele está em campo. Costuma ter um baita desempenho aí. E isso fez o Denver Broncos apostar nele, né? O Denver Broncos assinou com ele por 3 anos, 45 milhões, sendo 20 garantidos, e espera-se que ele atue muito bem aí nessa defesa, seja... o pessoal fala aí, o Sean Payton não comenta o que ele quer fazer. Escuta o que ele fala para Kay Adams. Vai olhar o vídeo dele lá com a Kay Adams. Ele falou que ele precisava reforçar o miolo da defesa. Ele falou jogador de linha defensiva, linebacker, safety. O que ele trouxe? Renovou com o DJ Jones e trouxe o Dre Greenlaw e o Talanoa Hufanga. E no ataque ele falou, preciso de um joker. Foi lá e assinou o Evan Ingram. Então, escutem o que ele fala para Kay Adams, que ele não consegue manter nada segredo dela. E o que a gente espera que ele possa fazer aí no Denver Broncos, como ele pode atuar aí no nosso time. Ele é muito versátil, né? Um jogador com estilo de jogo dinâmico, ele consegue jogar de diferentes formas, ele pode atuar tanto como strong safety quanto free safety, que é muito importante no esquema do Vance Joseph. Deve alternar aí com o Brandon Jones, os dois. O Brandon Jones já fazia isso ano passado também, atuar de diferentes formas. E também aí em algum momento como um linebacker em níquel, alguma coisa assim. Ele é um jogador que é um linebacker extra em campo, ele é um cara muito, muito forte. E ele tem muito destaque aí no jogo terrestre, mas também é muito bom no jogo aéreo, algo que era questionado dele vindo do college, algo que não se provou totalmente na NFL. Ele é melhor perto no box, né? Com certeza é um jogador que é mais de dar pancada, né? Mas ele também é muito bom como free safety. Então, ele consegue ter esses dois lados aí, é muito instintivo, então ele consegue entender a jogada muito rápido. E é legal trazer também um pouco da familiaridade dele, né? Ele vai jogar de novo com o DJ Jones, com quem ele atuou como rookie, né, em 2021. Com o Dre Greenlaw, com quem ele estava jogando aí nos últimos anos. Então, eles vão trazer essa sinergia aí, de terem jogado juntos aí ao longo da carreira. Isso pode ajudar aí na transição deles, né, aprenderem juntos, e também terem o DJ Jones, que já está no sistema há mais tempo, com quem eles têm familiaridade. E o que a gente pode fazer é torcer aí pro Talanoa Hufanga ficar em campo. Quando ele está em campo, é um negócio de doido.
Eu estou ansiosa para ver o torcedor do Denver Broncos se apaixonar pelo jogo do Talanoa Hufanga. Espero que ele consiga aí atuar novamente uma temporada completa. Se ele atua uma temporada completa, é All Pro. Ele é muito legal de assistir. Era um dos meus jogadores do 49ers mais divertidos. Era o Talanoa Hufanga na defesa e o Christian McCaffrey no ataque. Então, é isso. Ele teve problema no... O que é legal ele teve a ruptura do tendão no joelho, ele teve problema no pulso, ele teve os problemas na clavícula no college, mas nenhuma dessas lesões aí parece ser algo que está sendo repetido, né? Então, não é como se ele tivesse vindo de 3 problemas seguidos no mesmo joelho. Então, isso aí é legal de a gente pensar que pode ser que ele só tenha tido muito azar aí nos últimos anos. E torcer para ele continuar bem em campo e para ele se encaixar muito bem aí na nossa defesa. Ele traz versatilidade, traz experiência e pode trazer um ganho de desempenho muito bacana aí para nossa defesa. A grande questão mesmo são as lesões. Se ele conseguir se manter em campo, é um home run pro Denver Broncos. É um cara que coloca tudo dentro de campo. Então, vamos torcer aí pro Talanoa Hufanga ficar saudável e se encaixar muito bem no nosso esquema. E a nossa defesa deve ter um passo à frente com isso. É isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixem de nos seguir novamente aí nas redes sociais. Digam aí o que acharam do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Não se esqueça disso. Nos siga nas redes sociais e acompanhe tudo que está acontecendo aqui. E é lógico, se torne membro do nosso canal. Participe do nosso grupo do WhatsApp, sendo membro do My High Brasil. A gente tem um canal, um grupo aí aberto, né? Mas vou falar para vocês que o grupo dos membros é 10 vezes mais legal. É muito bacana estar lá todo dia aí conversando com todo mundo. Esqueci de falar disso lá na abertura, mas complementando aqui. E é isso. Falou. Go Broncos!